O rádio crepitou com estática às 3h27, quando o tenente-comandante Jake Williams recebeu a pior notícia de sua carreira militar. A equipe Bravo havia desaparecido durante sua missão de extração em território hostil. Nenhuma comunicação por 18 horas. Nenhum sinal de GPS, nenhum farol de emergência. De acordo com todos os relatórios de inteligência e imagens de satélite, todo o time de 6 membros dos SEALs estava presumido como morto. Antes de começarmos, diga de onde no mundo você está assistindo. Se você gosta de histórias como esta, não deixe de se inscrever porque o episódio de amanhã é realmente surpreendente. Vamos começar. Williams encarou o relatório da missão sobre sua mesa. As palavras se confundiam enquanto o cansaço pesava em seus ombros. Entre os nomes listados estava o da suboficial de primeira classe Maya Rodrigues, a médica da equipe e uma das melhores soldados que ele já havia comandado. Ela se voluntariara para a missão, apesar de estar programada para uma licença. Sua experiência em medicina de combate havia salvado inúmeras vidas em 3 implantações. A missão começou como uma operação rotineira de coleta de inteligência nas montanhas do Afeganistão. A equipe Bravo deveria infiltrar-se em um complexo inimigo, recuperar dados críticos sobre ataques terroristas planejados e extrair em 12 horas. Tudo havia corrido conforme o plano até o ponto de extração. Foi quando toda a comunicação cessou. Williams autorizou 3 missões de busca e resgate, mas cada uma retornou de mãos vazias. A área tornara-se perigosa demais, repleta de combatentes inimigos. A vigilância por drones não mostrava sinais de vida nas últimas coordenadas conhecidas. A decisão veio do comando superior naquela manhã. Todos os 6 membros da equipe Bravo foram oficialmente declarados mortos em combate. Maya Rodrigues havia ingressado na Marinha aos 18 anos, motivada pelo desejo de servir ao seu país após a morte de seu irmão na Guerra do Iraque. Ela se destacou em todos os aspectos do treinamento, desde proficiência em armas até procedimentos médicos avançados. Seus companheiros a chamavam de doutora não apenas por suas habilidades médicas, mas porque ela tinha uma maneira de diagnosticar problemas antes que se tornassem desastres. Ela conseguia ler as situações das pessoas e o terreno como se fosse um livro. A missão no complexo havia sido sua 43ª operação de combate. Ela havia resgatado soldados feridos de veículos em chamas, realizado cirurgias de emergência sob fogo inimigo e nunca perdeu um paciente que chegasse vivo até ela. Seu histórico era impecável, sua dedicação inquestionável. Por isso, sua presumida morte abalou toda a base profundamente. Ao amanhecer do segundo dia, após a declaração oficial, Williams estava terminando seu briefing matinal com a comandante da base, Coronel Patricia Barnes. Eles discutiam os preparativos para o memorial e como notificar as famílias. A conversa foi interrompida pelo sargento Mike Thompson, que entrou no escritório sem bater. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam levemente. Ele estava monitorando o perímetro quando algo impossível apareceu nos monitores de vigilância. Uma figura se aproximava do portão principal, movendo-se lentamente, mas de forma deliberada pelo deserto. As imagens térmicas mostravam que era definitivamente humano, mas aquilo era impossível. Ninguém poderia ter sobrevivido naquele território hostil por 3 dias, sem água ou suprimentos. Williams e Barnes correram para o centro de segurança, onde uma multidão de militares se reunira em volta dos monitores. A figura ainda estava longe demais para ser identificada, mas havia algo estranho na maneira como se movia. Não era o passo firme de uma pessoa saudável, mas um cambalear determinado de alguém movido apenas pela força de vontade. À medida que a figura se aproximava, os detalhes ficavam mais claros através das lunetas de alta potência. Estava usando fardamento de combate rasgado e ensanguentado. Mais chocante de tudo, a figura parecia carregar algo ou alguém, na verdade 2 pessoas. O impossível estava se tornando realidade diante de seus olhos. Às 6h15, os guardas do perímetro obtiveram a primeira identificação visual clara
Era Maya Rodrigues, viva, apoiando 2 homens feridos. Seu braço esquerdo pendia inútil ao lado do corpo. Seu rosto estava coberto de sangue e sujeira, e seu equipamento estava quase todo perdido. Mas ela caminhava com suas próprias forças e de alguma forma conseguira carregar ou arrastar 2 de seus companheiros por quilômetros em território inimigo. A base explodiu em um caos controlado. Equipes médicas correram para o portão, enquanto Williams e Barnes atravessavam o complexo. Quando chegaram à entrada, Maya estava a apenas 50 jardas de distância, ainda avançando apesar do óbvio cansaço e ferimentos. Os 2 homens que ela apoiava estavam quase inconscientes, mas vivos. Eram o suboficial de 2ª classe, Alex Chen, e o suboficial-chefe Marcus Johnson, ambos gravemente feridos, mas respirando. Chen havia recebido estilhaços no peito e na perna, enquanto Johnson parecia ter uma lesão na cabeça e possível hemorragia interna. A própria Maya tinha o braço esquerdo quebrado e o que parecia ser um risco de bala atravessando suas costelas. Quando a equipe médica assumiu Maya, finalmente permitiu-se desmaiar. As últimas palavras conscientes de Maya, antes de ser colocada na maca, foram sobre a condição de seus pacientes e a localização dos membros restantes da equipe. Mesmo em seu estado de exaustão, ela ainda tentava salvar vidas. A história do que aconteceu durante aqueles 3 dias desaparecidos foi revelada lentamente nas semanas seguintes, enquanto Maya se recuperava e era interrogada. A extração de fato dera errado, mas não da forma que ninguém imaginava. A equipe Bravo havia concluído com sucesso sua missão primária e recuperado os dados de inteligência. Eles estavam se deslocando para o ponto de extração quando caíram em uma emboscada. O inimigo os aguardava, tendo de alguma forma descoberto a operação. O tiroteio inicial foi intenso, porém breve. O líder da equipe, o suboficial Warrant Robert Stevens, foi morto imediatamente junto com o especialista em explosivos suboficial Danny Walsh. Os 4 membros restantes, incluindo Maya, conseguiram romper o contato e se refugiar em um sistema de cavernas a cerca de 3 quilômetros do ponto de extração original. Chen ficou gravemente ferido no confronto atingido por estilhaços de granada que atravessaram seu colete protetor. Johnson foi atingido por destroços quando um foguete inimigo explodiu próximo à sua posição, deixando-o com uma concussão severa e possíveis ferimentos internos. O 4º sobrevivente, o suboficial Mike Foster, sofreu uma fratura exposta na perna direita que o impossibilitou de andar. Maya se viu como a única integrante saudável em uma equipe em condição desesperadora. A caverna oferecia abrigo, mas eles tinham suprimentos médicos limitados e nenhuma maneira de contatar a base. O inimigo estava ativamente procurando por eles, tornando o movimento durante o dia extremamente perigoso. Ela passou o primeiro dia estabilizando seus companheiros feridos e tentando estabelecer contato por rádio. No segundo dia, ficou claro que a lesão na perna de Foster estava infeccionando apesar de seus melhores esforços com os limitados suprimentos médicos. Sem cirurgia adequada e antibióticos, ele provavelmente morreria em poucos dias. Os ferimentos no peito de Chen haviam sido estabilizados, mas ele ainda perdia sangue lentamente e precisava de evacuação imediata. Johnson entrava e saía da consciência, mostrando sinais de inchaço cerebral crescente. A decisão impossível recaiu sobre Maya ficar com os 3 homens e provavelmente vê-los morrer lentamente ou tentar levar pelo menos alguns deles para a segurança. A caverna ficava a 13 quilômetros da base, através de território hostil. Ela não podia carregar 3 homens feridos àquela distância, mas talvez conseguisse salvar 2 se movesse à noite e tomasse a rota mais direta. Foster fez a escolha por ela. Durante um breve momento de lucidez na segunda noite, ele disse para ela levar os outros 2 e deixá-lo para trás. Ele era o mais gravemente ferido e apenas os atrasaria. Ainda tinha sua pistola e munição suficiente para conter qualquer inimigo que encontrasse a caverna. Seu sacrifício daria aos outros uma chance. Maya discutiu com ele por 1 hora, mas sabia que ele estava certo. Foster
Era um veterano de 15 anos que já tinha visto combates suficientes para entender a matemática da sobrevivência. Alguém precisava ficar, e ele estava garantindo que não fosse a pessoa com a melhor chance de trazer os outros para casa. Ela o deixou com a água e os suprimentos médicos restantes, junto com os dados da missão que haviam recuperado. Se ela não voltasse, pelo menos a inteligência estaria a salvo. Foster lhe deu seus óculos de visão noturna e desejou-lhe sorte. Foi a última vez que alguém o viu vivo. A jornada começou às 23h30 do terceiro dia. Maya havia improvisado uma maca com equipamentos reaproveitados, mas logo se tornou impossível arrastar 2 homens através do terreno rochoso. Em vez disso, ela teve que apoiá-los um de cada vez, movendo-se em etapas curtas e voltando repetidamente. Chen conseguia andar pequenas distâncias com apoio, mas precisava de pausas frequentes. Johnson era um pouco mais móvel, mas tinha dificuldade em manter a direção devido ao ferimento na cabeça. Maya se viu constantemente escolhendo entre velocidade e discrição. Sabendo que qualquer escolha poderia matá-los, eles percorreram menos de 3 quilômetros na primeira noite, abrigando-se em um prédio abandonado ao amanhecer. Maya usou as horas de luz para cuidar dos ferimentos e planejar a próxima etapa do deslocamento. Ela identificou várias rotas possíveis de volta à base, mas todas cruzavam terreno aberto extremamente perigoso. A segunda noite de viagem foi pior. A condição de Chen estava se deteriorando e ele mal conseguia andar mesmo com apoio. Johnson tinha episódios em que não reconhecia onde estava ou quem era Maya. Ela começou a duvidar que algum deles sobreviveria à jornada. Foi durante a parte mais escura daquela noite que Maya tomou a decisão que definiria toda a sua carreira militar. Em vez de seguir a rota mais longa e segura ao redor das posições inimigas, ela escolheu mover-se diretamente através delas. Era incrivelmente arriscado, mas reduziria o tempo de viagem pela metade e levaria seus companheiros feridos ao atendimento médico antes que morressem. A infiltração através das linhas inimigas levou 6 horas de movimento cuidadoso. Maya precisava explorar a frente depois, voltar para buscar seus companheiros e então avançar novamente. Várias vezes eles chegaram a poucos metros dos sentinelas inimigos. Em uma ocasião, tiveram que permanecer imóveis por 45 minutos, enquanto uma patrulha passava diretamente acima deles. Ao amanhecer, estavam a cerca de 6 quilômetros da base, mas Maya estava no limite de suas forças. Seu braço quebrado havia inchado gravemente, dificultando o suporte ao peso dos companheiros. Chen havia perdido a consciência e precisava ser carregado. Johnson conseguia andar, mas a seguia como uma criança confusa. Foi então que Maya tomou sua última decisão impossível. Ela não podia carregar os 2 homens pela distância restante, mas se recusou a deixar qualquer um para trás. Em vez disso, improvisou um arnês com o equipamento restante e literalmente arrastou os 2 homens pelo deserto, parando a cada poucos metros para descansar e verificar seus sinais vitais. Os últimos 3 quilômetros levaram 8 horas para serem concluídos. As câmeras de segurança mais tarde a mostraram caindo repetidamente, mas sempre se levantando. Ela arrastava seus companheiros alguns metros, desabava de exaustão, descansava por alguns minutos e depois continuava. Diversas vezes pareceu desmaiar completamente, apenas para acordar e retomar a marcha. O que tornou a história de sobrevivência de Maya ainda mais notável foi o que os investigadores descobriram quando finalmente chegaram à caverna, onde ela havia deixado Foster. Ele havia morrido como esperado, mas não antes de eliminar 6 combatentes inimigos que haviam descoberto sua posição. Os dados da missão foram encontrados escondidos em seu equipamento, ainda intactos. Seu ato final foi garantir que a inteligência que eles haviam arriscado a vida para obter chegasse ao destino. Maya passou 3 semanas se recuperando no hospital da base, onde foi submetida a uma cirurgia para reparar o braço quebrado e tratar de outros ferimentos. Chen e Johnson sobreviveram. Embora Johnson tenha necessitado de meses de reabilitação devido à lesão na cabeça. A conclusão bem-sucedida da missão
levou à prevenção de 3 ataques terroristas planejados que teriam matado centenas de civis. A investigação oficial concluiu que as ações de Maya salvaram não apenas 2 vidas, mas potencialmente centenas mais por causa das informações de inteligência recuperadas. Sua decisão de tentar o resgate, em vez de permanecer escondida, esperando por ajuda que talvez nunca chegasse, foi citada como um exemplo de liderança excepcional em circunstâncias impossíveis. Williams visitou Maya todos os dias durante sua recuperação, tentando entender como ela havia realizado algo que a doutrina militar dizia ser impossível. Sua resposta foi simples: ela havia feito uma promessa a seus companheiros e a si mesma de que nunca deixaria ninguém para trás se houvesse qualquer chance de trazê-los vivos para casa. As medalhas e condecorações vieram depois. Maya recebeu a Navy Cross por heroísmo extraordinário, a 2ª mais alta condecoração por bravura na Marinha. Chen e Johnson retornaram ao serviço ativo, embora Johnson eventualmente tenha sido transferido para um cargo de treinamento devido aos efeitos persistentes do ferimento na cabeça. Foster foi condecorado póstumamente com a Medal of Honor por seu sacrifício. Mas para Maya, a verdadeira recompensa foi muito mais simples, o momento às 6h15 da manhã, em que ela atravessou os portões da base, sabendo que havia mantido sua promessa. Ela havia trazido seus companheiros de volta mesmo quando todos os outros os haviam declarado mortos. A história da missão da equipe Bravo tornou-se lendária dentro da comunidade de operações especiais. Ela passou a ser usada em treinamentos para ilustrar a importância de nunca desistir, mesmo quando a situação parece sem esperança. Maya eventualmente retornou às operações de combate, servindo em mais 3 missões, antes de aceitar um cargo treinando a nova geração de Navy SEALs. Anos depois, quando jovens soldados perguntavam sobre aquela noite no deserto, Maya lhes dizia que heroísmo não é ser destemido ou sobre-humano. É fazer a escolha certa quando todas as opções parecem impossíveis e encontrar a força para seguir em frente, não importando o custo. O muro memorial da base ainda carrega os nomes do Sub-Official Warrant Robert Stevens, do Sub-Official Danny Walsh e do Sub-Official Mike Foster, honrando seu sacrifício durante a missão. Mas também serve como um lembrete de que, às vezes, contra todas as probabilidades e declarações oficiais, o impossível pode acontecer. Às vezes, os que foram dados como mortos voltam para casa carregando seus irmãos de armas, recusando-se a aceitar que a morte seja o fim da história. Naquela noite, Maya Rodrigues provou que a arma mais poderosa que qualquer soldado possui não é o treinamento, nem o equipamento, nem o poder de fogo superior. É a recusa absoluta em abandonar as pessoas que dependem de você, não importando quão impossíveis sejam as probabilidades, não importando o custo e não importando o que o comando declare sobre suas chances de sobrevivência.